Bom, e agora eu vou chamar o Marcelo Nascimento com a responsabilidade, olha só. Mas é muito bom ter o Marcelo aqui com a gente. É um companheiro que a gente sempre se encontra aí dentro do movimento da infância e da juventude, falando sobre as dificuldades e o enfrentamento. Obrigada, Marcelo. Obrigado, Tânia, que agradeço ao fórum o convite. Boa tarde. Boa tarde. Eu já vi melhor. Boa tarde. Boa tarde. Então, bom, ficou a minha tarefa mais difícil, né? Depois de 3 explanações, fechar um pouquinho, e eu vou tentar aqui, não trazer uma palestra, mas algumas reflexões, né, que nos faça pensar, né? Nós tivemos a PEC do fim do mundo, né? Eu acho que esse estatuto, Dr. Peter, também pode ser considerado, né? Porque é rasgar o estatuto. E aí, vamos ver aqui. Nós temos, só para refletir, nós temos um marco legal da infância no Brasil, né? A Constituição Federal de 88 trouxe a centralidade do povo e traz também na Constituição de 88 o que para nós é tão gostoso para falar, não é? Artigo 227 da Constituição Federal. Lá diz o quê? Prioridade integral, direito da criança e do adolescente e direito absoluto também. Palmas para ela. Eu acho tão gostoso, Deise, dizer assim: criança e adolescente, prioridade absoluta. Não é gostoso falar? Artigo 227 da Constituição Federal, a criança e adolescente é a prioridade absoluta. E aí eu me recordo, ano passado, eu estive num encontro de adolescentes, de crianças e adolescentes, pelo fim do trabalho infantil no Ceará. E lá tinha uma criança, um menino de 11 anos, que ele trouxe a sistematização do grupo que ele participou. E aí ele dizia: criança e adolescente, prioridade absoluta. E como é? Né? E aí, a cada apresentação, ele dizia: Tânia, e como é? E como é na prática? E como é no território? E como é com crianças e adolescentes do nosso país, da cidade de São Paulo, daqui da região da Serra, dos fundões dessa cidade? E como é? E aí eu pergunto para vocês: e como é aquelas crianças e adolescentes que esse marco nacional e internacional não está chegando? Essa tem que ser a primeira reflexão. Como é? Porque nós temos o Estatuto da Criança e Adolescente, que é a primeira lei do mundo pós-convenção. Foi o primeiro país do mundo signatário da convenção que apresenta uma lei, que é o Estatuto da Criança e Adolescente. E que essa lei agora, em 13 de julho, fez 28 anos. Ainda está na juventude, né? Ueca. E ameaçada. Totalmente ameaçado. Porque esse estatuto, esse projeto de lei iniciado no Senado Federal, é só grave, mas mais uma tentativa de acabar com o Estatuto da Criança e Adolescente. Como muitos vão se lembrar, quando na votação da redução da maioridade penal, eu estava no governo federal, estava lá, junto com diversos companheiros de todo o Brasil, da sociedade civil, né? Quando eu ouvi uma pérola, né? Alguém disse assim: não, para a redução, a cláusula pétrea não é tão pétrea. Para falar da redução, ó. Aí vem outro e diz assim: mas o ECA foi pensado lá em 1990. Está desatualizado. Como? Se pensarmos qualquer número, qualquer um, de violência, nós vamos começar todo mundo aqui se abraçar e chorar. 18 de maio é divulgado que aproximadamente
Porque no Brasil, né, Deise, nós ainda somos fragilizados em diagnósticos. Nós somos fragilizados em pesquisas e publicações do Estatuto da Criança e Adolescente. Pode ir em qualquer grande livraria do país. Aí tem lá direito de família, direito penal, direito civil, direito fazendário, né? Vários autores. Quando chegar nos direitos da criança e do adolescente, se tiver uma plaquinha, já é um avanço, né? Aí você pergunta, fala, não, tinha um ECA comentado, mas acabou. Por quê? Porque nós também, né, temos uma dificuldade ainda no país, que precisamos romper, de ter mais literatura, né, de chegar aos estudos da academia, os trabalhos de pesquisa, precisa chegar para essa rede. Nós precisamos estudar o que vem da academia para fortalecer o Estatuto da Criança e Adolescente. Porque senão, né, mais propostas tiradas da cartola irão aparecer. E aí na redução, eu me lembro que nós comemoramos à noite, né? Tirou da pauta. No outro dia, o presidente da Câmara dos Deputados, que era o Eduardo Cunha, numa manobra, voltou e eles ganharam. Naquele momento, o tema para continuar, por aceitar a discutir a redução da maioridade penal. Então, o que eu quero dizer para vocês? Desde disse aqui, de 90 projetos de lei sobre adoção, não diferente para o Conselho Tutelar, né? Tem tramitando lá uns 120, 130 projetos de lei sobre o Conselho Tutelar, né? Que também precisa ser fortalecido junto com os Conselhos de Direitos. Nós precisamos pensar no fortalecimento de toda essa rede. E eu fiquei muito feliz aqui, viu, Tânia, quando eu vi bastante gente da saúde, né? Porque nós começamos a quebrar essas caixinhas que nos separam. E nós somos campeão em caixinha. Campeão. A infância é campeão. Cada um se fecha aqui, e se chegar alguém aqui, você já está dando aqui, ó. Aqui é meu serviço, aqui é meu espaço, né? E aí nós precisamos romper com essas questões para dizer que nós temos, de fato, um sistema de garantias de direitos e que funciona como sistema, não como caixinhas. Porque hoje ainda, após 28 anos, nós somos caixinhas e não sistema. E por isso que é muito comum ainda ouvir em alguns lugares do Brasil que esse menino é um B.O., esse menino. Isso aí, ó, não tem jeito, passou por mim já, ó. Por quê? Porque nós não estamos olhando integralmente o direito desta criança e desse adolescente. Nós estamos olhando ele fragmentado. E fragmentado, nós contribuímos para o mesmo destino que teve o João, que morreu na porta do Habib's. Fragmentado, nós estamos contribuindo para os índices mais cruéis de violência desse país. Ano passado, me chamaram, né? Porque às vezes, viu, Tânia, as pessoas me convidam por aí, né? Deve ser doido. E me chamaram para fazer uma palestra para o Conselho Estadual dos Direitos do Mato Grosso. E na ocasião foi até bacana, né, que acabei ganhando um certificado, né, lá da Assembleia Legislativa, do Conselho Estadual, pela minha atuação na formação dos conselhos enquanto eu estive no governo federal. E aí na minha primeira fala eu disse assim, olha, tinha umas 400 pessoas do Estado. Eu disse assim, nós precisamos nos fortalecer enquanto rede, porque os nossos números de violência são equiparados a uma guerra. Tinha um delegado de polícia. Imagina se ele gostou da minha fala. Ele gastou o tempo inteirinho dele, antes de mim, para desconstruir o que eu disse. Porque não, que absurdo falar em guerra. Guerra tem no Rio de Janeiro, que os tanques estão lá, né? No resto do país não. Agora, se olharmos friamente os dados, é igual um país de guerra. Agora no 13 de julho, eu estava numa roda de conversa e aí
o Fábio Paz, que foi presidente do CONANDA, que é das aldeias, na roda ele trouxe um dado que era um cruzamento de vários números, que morrem no Brasil 29 crianças e adolescentes por dia, vítima da violência, da violação, da ausência da política pública que mata. Porque é uma balança. Aumentam as políticas públicas, nós vamos aumentar o cuidado, a proteção dessa criança. Nós tiramos as políticas públicas, nós estamos deixando essa criança sua própria sorte. E muitas perderão a sua vida. Então nós estamos num estado. Então nós temos que refletir os 28 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente e qual é o meu papel nessa rede. A individual. Qual é o meu papel? E aí, no momento que nós temos arroxo, diminuição de políticas públicas, corte, nós temos que lembrar o professor Mário Sérgio Cortella, que ele diz: faça o teu melhor nas condições que você tem, até que tenha condições melhor ainda. Nós estamos nesse momento que, para defender os direitos humanos de criança e adolescente, nós precisamos dar o nosso melhor individualmente, para que o coletivo possa desempenhar o papel. Porque senão a gente fala: ai, estou tão cansado, né? No meu trabalho não tem resultado. E aí vem essas propostas. E aí vem os ataques ao Estatuto. Né? Primeiro que todos aqui, né? Quando falar quem é de direitos humanos, eu vi aqui umas pessoas dizendo, né? Por quê? Porque é o mesmo ataque. Está naturalizando a violência, e essa violência, aqueles que defendem, querem colocar na nossa conta. Na conta dos defensores de direitos humanos de criança e adolescente. E aí vem os ataques, um após o outro. E não para. Né? Eles dão um tempinho, porque são estratégicos. Né? Quando dá uma aquecida na pauta, não está legal o campo, opa, suspende, deixa isso aqui quietinho. Vamos atacar em outra frente. E aí eles vêm em outra frente. Sempre na perspectiva de desqualificar o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é... Opa, acho que é para cá. E aí, tem um curta-metragem que ele foi exibido, eu não me lembro se é 2013 ou 2014, na Mostra Internacional de Direitos Humanos. E eu, sempre que posso, eu indico esse filme, porque ele traz várias reflexões. Eles mostram 4 fases da história do Brasil e termina na Guerra da Água. E tem um trecho que ele diz assim, ó: viver sem conhecer o passado é andar no escuro. E para todos que estamos na defesa dos direitos humanos de crianças e adolescentes, não podemos estar no escuro. Por isso que nós temos que dia a dia defender o Estatuto da Criança e Adolescente, que, como o Dr. Peter disse aqui no início, é fruto da sociedade brasileira. É fruto da mobilização social. E não começou agora. O Estatuto tem 28 anos. Mas essa discussão começa lá em 79, 78, 80, no início dos primeiros cultos ecumênicos da criança. Então nós estamos falando que foi se juntando militantes e militantes, mulheres e homens, para nós estarmos aqui hoje. Defender o Estatuto da Criança e do Adolescente tem um passado. E esse passado precisa ser refletido, porque ele vai nos dar o caminho do futuro para as nossas crianças. E aí, quando eu falo de violência, nós podemos perguntar para qualquer gestor desse país: quantas crianças desaparecidas nós temos? Alguém sabe? Nem eu. Ninguém tem isso. Ninguém tem. Agora, o que tem? Todo dia, mães chorando seus filhos. Fruto de uma violência
e aí também fruto de uma cultura. Por exemplo, quando nós vamos falar de trabalho infantil, né? Falar de trabalho infantil num país capitalista, que nós temos que produzir para contribuir, né, com as balanças comerciais por aí afora, que nós não entendemos nada disso, né? Eles falam um monte de coisa e eu acho que é de propósito, que é para ninguém entender mesmo. Mas tem que produzir e consumir. Produzir e consumir. E são vários ataques. Olha outro exemplo. Publicidade infantil. É uma agressividade impressionante. Outro dia eu tenho uma filha de 9 e uma de 16. E aí eu estou assistindo a um desenho nesses canais de criança. Um desenho quase 20 comercial de boneca. Boneca que fala, boneca que anda, boneca que faz xixi, boneca... É impressionante a agressividade para cima das crianças. E aí elas vão crescendo. E aí vem a disputa que se dá nas periferias. E nós estamos numa disputa. Eu nunca tinha parado para refletir sobre isso, Patrícia. E aqui eu quero, né, eu já comecei a falar igual um desesperado, mas registrar também, né, que aqui da Associação Paulistana de Conselheiros e Ex-Conselheiros Tutelares, junto comigo tem mais 2 diretores. A Patrícia Kelly, que está aqui na frente, e o Henrico, que está lá no fundo, que também é conselheiro tutelar de Pirituba. E também é... Cacilda. A Cacilda, ela está lá não? Ah, não! E a Cacilda também. Propaganda enganosa da Cacilda. E aí, para refletir, gente, é uma disputa. Eu nunca tinha pensado nisso. Outro dia eu fui gravar um programa na Assembleia Legislativa, e aí, dialogando, o deputado disse assim, falou, Marcelo, já percebeu que quando uma criança tem acesso à política pública, nós estamos tirando a possibilidade dela ser seduzida pelo outro lado. E aí eu fui pensar, mas é isso mesmo, gente. Porque para nós é muito fácil falar do outro, né? Ah, a culpa é da mãe desse menino, que ele foi, né, parou na Fundação Casa, porque a gente vai querer sempre achar um culpado. Mas já paramos para pensar qual é o meio e quem, como, por que estamos falhando ao longo dos anos e o outro lado vai ganhando? Né? E aí eu entro no tema escola. É bom para falar da escola que não tem ninguém aqui da educação, né? Então eu posso falar mal. Né? É brincadeira, mas a escola se tornou um negócio chato. Verdade. Conversa com os meninos. E vocês que estão nos atendimentos no dia a dia, conversa com os meninos. É chato. Ficou chato a escola. E o outro lado não tem regra. É acolhedor, né? Te dá, mostra para o menino. Então nós estamos num momento que precisa ser feito todo dia reflexões, né? Ou nós vamos continuar assistindo os ataques ao Estatuto da Criança e do Adolescente e assistindo cada vez mais crianças e adolescentes perdendo a vida. Eu vou correr um pouquinho, né? E o correr é só no figurado, porque correr comigo, né? Percebem que eu não gosto muito. Eu queria também trazer uma reflexão para vocês. Há 2 domingos atrás, na Avenida Paulista, e eu nunca tinha ido num domingo na Avenida Paulista. É bacana aquilo, né? Puxa vida. Quem já foi? Pô, eu que não tinha ido. Eu achei o máximo aquilo, muito louco, né? Várias culturas, vários povos, muito bacana. Só que eu fui lá porque teve um ato chamado aqui por mães de meninos e meninas que foram mortos. E chegou lá, estava a Bruna, mãe do Marcos Vinícius, né? Aquele adolescente que perdeu a vida recentemente agora no Rio de Janeiro, como tantos outros. E aí eu cheguei parando para ouvir o relato da Bruna. É de cortar o coração.
é muito duro. E aí, o que me chamou a atenção foi chegando outras mães com cartazes de centenas de meninos da nossa cidade que foram mortos e que não passou no Fantástico. E aquelas mães sofrendo a dor. Então é isso que nós estamos passando agora. Não tem mar de rosa. Só que nessa conjuntura, nós precisamos defender o Estatuto da Criança e Adolescente como uma lei que garante direitos, que preconiza que a criança e o adolescente é sujeito desses direitos. E aí eu vou pular um pouquinho, porque já as 3 falas deixaram muito claro, né, o que dispõe esse estatuto. É literalmente enterrar o Estatuto da Criança e Adolescente. E aí eu acho que foi o Dr. Peter que trouxe. Eu trouxe aqui, e eu vou pular, mas tem, né, vocês encontram, o que diz no texto o senador que apresentou a lei. E ele disse: eu fui procurado, né, por um grupo de pessoas que apresentou esse texto. Aí eu fui ler também, eu já fui me atualizar, né, e aí fala, foi escrito por quem? Beltrano, ciclano, tal. Não passa de 10 pessoas. Então você pega 10 pessoas que querem mudar a vida de milhões e milhões de crianças e adolescentes. Porque como trouxe a Deise antes de mim, é isso, é guerra. É guerra. Não tem outro caminho. Nós acabamos com o estatuto, aí não tem mais sujeito de direito, eu já posso acabar com o conselho tutelar também, e junto com ele vai o conselho de direito. Porque para que eu preciso? Se está tudo aqui no tal, né, Estatuto da Adoção. Se não tem mais direito, para que uma instituição, um órgão que zela pelo direito? Então acaba com o conselho tutelar e em seguida vai junto o irmão mais velho, o conselho de direitos. Aí, que diz o senador, né? Ciente dessa realidade, em total acordo com a proposta do Instituto Brasileiro de Direito de Família, apresenta o presente projeto de lei com a finalidade de eliminar entraves burocráticos e emprestar celeridade aos processos de destituição do poder familiar e de adoção. Já disse tudo, né? Aí, eu fui ler o que diz o presidente do tal IBDFAM. O sistema de adoção no Brasil é cruel com as crianças e adolescentes. São os números que dizem. Quase 50 mil estão em abrigos à espera de uma família. É perverso. Todos fazem de conta que não vem essa violência de os menores. Aqui eu estou transcrevendo o que está no texto do tal instituto. Tá? Os menores não poderem ter uma família para acolhê-los. O IBDFAM, a par desta situação, propõe por intermédio do senador Randolfo Rodrigues o Estatuto da Adoção em tramitação no Senado. Eu tirei, e aqui eu tirei do material que a Tânia me mostrou, que é do movimento. Né? Aí eu li tudo, e aí eu peguei só 4 pontos. Né? Porque se a gente ler tudo, a gente vai chorar. Né? A gente vai sair daqui chorando. E nós não temos que sair daqui chorando. Nós temos que sair aqui com a faca entre os dentes. Para dizer que nós não aceitamos, primeiro, rasgar o Estatuto da Criança e do Adolescente e essa situação que as crianças e os adolescentes estão submetidas na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo e no Brasil. Porque é isso. Né? E esse exército aqui que faz a diferença no território. É esse exército aqui que tem que estar preparado para o enfrentamento de toda a violência. O Estatuto da Criança, ele trata da proteção integral, reconhece a criança e adolescente. O Estatuto da Adoção trata de adoção. Foi a primeira lei no mundo
né, depois para a convenção. O Estatuto da Adoção foi o primeiro PL, desde o Código, a limitar o ECA à dimensão infracional. Então isso, gente, é bomba de retrocesso. É isso. Né? E como o Dr. Peter fez, é posicionamento mesmo. Né? Isso é retrocesso ao Estatuto da Criança e do Adolescente. Identificação e localização de pais com a política de atendimento. Crianças sem pais conhecidos serão institucionalizados e se serem reclamados pela família em 30 dias. Ou seja, imagina o que vai virar. Trocando em meados, eu estava refletindo sobre isso. Sabe o que esse Estatuto da Adoção traz? No geral, primeiro que a terceirização, né? Eu estou privatizando a adoção para um grupo. E nós estamos falando de quem? Nós estamos falando das crianças e adolescentes das periferias mesmo. É lá que vai pegar. Segundo, eu rasgo o estatuto na perspectiva de dizer que tem 50 mil crianças e adolescentes institucionalizadas, acolhidas. E o que eu faço com 500 mil crianças e adolescentes que são vítimas de abuso e exploração sexual? O que eu faço com centenas e milhares de crianças que estão desaparecendo todos os dias? É simples. Essa é a pergunta. O que eu faço com elas? Se eu crio uma lei que rasga o estatuto pensando em 50 mil, e as outras crianças? Tem as notas contrárias, que eu acho que é importante, né? Todos ler e se apropriar, né? Porque a guerra, nossa guerra, não é uma guerra de arma, mas é uma guerra de mobilização. É uma guerra de defesa de crianças e adolescentes. Aí quando eu penso ECA, quando eu penso em Estatuto da Criança e Adolescente, eu preciso refletir algumas coisas depois de 28 anos. Porque olha bem, essa é uma cena que tem se multiplicado. Tem se multiplicado. Foi a nossa. Nós temos um marco legal. E eu quero deixar essa pergunta para vocês. Está dando conta? Nós estamos alcançando todas as crianças? O ECA é para todas as crianças brasileiras? Porque tem alguma coisa errada, então. Tem alguma coisa não funcionando nesse sistema. A distância entre a realidade e a legislação na vida de milhares de crianças. Porque essa lei não alcançou João, como não alcançou Maria, Marcelos, Fernandas, Patrícias, Deises, todos os dias. Então, quando eu defendo o ECA, nós precisamos primeiro discutir como materializar na vida das crianças. Porque senão nós vamos ficar só na distância e só no discurso. E a criança está lá no território. E ela está pedindo socorro. Nós temos diversos desafios. É 5 horas? É como... Nós temos diversos desafios. E se eu perguntasse aqui agora para vocês, certamente cada um teria uma dúzia para dizer.
Mas tem um que eu tenho refletido muito sobre isso, que é colocar em prática o que ninguém está colocando. Cada uma, no seu serviço, no seu trabalho, no projeto. Hoje, o nosso desafio é colocar em prática o que ninguém está colocando. E somos nós que temos essa responsabilidade. Porque quando eu colocar em prática, criança e adolescente será sujeito de direito. Quando eu colocar em prática, aquelas fotos deixarão de existir. E ataque atrás de ataque, né? Agora recentemente, e hoje nós temos a rapidez, né, das redes sociais. Saiu um boato em algum lugar que não era para os pais vacinar mais os filhos. Virou, Febre da burguesia. né? Virou assim, a galera não levando os filhos para vacinar. E sabe qual é o resultado? Um monte de doença que já estava erradicada voltando. Então assim, todos os dias nós precisamos, né, enfrentar todo tipo de violação contra a criança e adolescente. E aí nós precisamos que alguma coisa vira mantra, né? Então é colocar em prática o que ninguém está colocando. E aí nós vamos mudar a realidade de crianças e adolescentes. E aí o caminho é longo. Já foi percorrido até aqui, só de estatuto, 28 anos. Nós precisamos olhar para esse caminho e pensar nas crianças brasileiras. Porque senão, nós vamos ficar aquele povo, né? E não sou contra quem faz isso não, eu também faço. Mas não pode só sentir a dor no Facebook. É no território que muda. Nós temos que também usar as redes sociais. Eu gosto um pouquinho disso, viu? Né? Devo ter 399 mil grupos de WhatsApp. Eu gosto pouco. Mas só isso não resolve. É lá no território, é lá no atendimento, é lá que eu tenho que olhar para essa criança e ter a certeza que ela é sujeito de direito. Porque senão a gente faz igual todo mundo, né? Vai lá, coloca uma foto, luto pela criança brasileira, luto. Nós temos que lutar mesmo, para que outras crianças e adolescentes não tenham o mesmo destino. Porque senão a gente vai lá, faz um textão, coloca um absurdo, essa violação, e no território, e no dia a dia. E quando eu tenho que no domingo, lá na casa da avó, na hora do macarrão com frango, quando vocês chegam e tem um primo, uma tia que vai falar, ó, quem chegou aí? Defensor de menor. Aí começa as piadinhas. A nossa primeira guerra é ali, na família. Com o almoço de família. Para mostrar que nós não estamos aqui para defender bandido. Até porque nunca foi isso. Mas nós estamos aqui para dizer que toda criança e adolescente é sujeito de direito. E que nós estamos aqui para defendê-la. Para lutar por ela. Seja na defesa, no atendimento, que é a promoção, onde a maioria de vocês estão, ou no controle. Cada um tem uma responsabilidade. E eu confesso para vocês, será que também não estamos sujando nossas mãos de sangue? Quando deixamos de refletir e de fazer um enfrentamento até com a família. Eu tenho uma tia que eu bloqueei. Tem jeito, né?
Mas tem que ser feito o enfrentamento. Nós temos que mudar essa realidade. E o sucesso para esse caminho só vai dar certo se ele for coletivo. Se ele for junto, pensando a criança e o adolescente. Talvez não tenhamos conseguido fazer o melhor, mas lutamos para que o melhor fosse feito. Martin Luther King. É a nossa situação. E ela é agora. Lembre-se, chegou a hora de dar o meu melhor até que eu tenha condições melhores para fazer melhor ainda. Muito obrigado.